Salve, salve galera, vamos voltar aqui para a documentação do Nest para a gente ver um outro conceito aqui, que é o conceito de fundamentals, tá? Então tem um conceito aqui na parte do Next, aqui em fundamentos, que se chama Life Cycle Events, tá? Então esse módulo aqui de fundamentos de Life Cycle Events, ele dá pra gente uma explicação aqui do que são os eventos de Life Cycle, tá? Mas basicamente são as coisas que vão ocorrer em determinado serviço ou módulo, dependendo do estado que aquele serviço ou módulo se encontra. Por exemplo, quando o módulo ele é inicializado, a gente pode fazer alguma coisa dentro desse módulo ou desse serviço, que é o mais comum. Quando esse módulo ele é destruído, ou o serviço ele é destruído, a gente pode fazer alguma coisa também nesse serviço ou nesse módulo. Então, o Life Cycle, ele é basicamente isso, né? As ações que a gente vai fazer dentro de um serviço ou de um módulo, que a gente pode fazer ali quando ele inicia ou quando ele dá um shutdown, né? Quando ele é destruído, assim, tá ligado? Quando o serviço ele é destruído do módulo ou quando, por exemplo, a aplicação ela é totalmente destruída, tá? Então, tudo começa no Lifecycle Events com o Bootstrap, né? Então, se a gente vem aqui no nosso código, no nosso main.ts, a gente tem uma função principal lá do Next, que é a Bootstrap, né? E essa função, ela cria um módulo, né? Então, essa é a primeira coisa que acontece no life cycle, assim, num ciclo de vida de uma aplicação Nest. O Bootstrap, ele é inicializado com o módulo principal, que é o App Module, e dentro desse App Module é carregado todos os outros módulos aqui da nossa aplicação. Então, a gente vem para o App Module, todos os outros módulos, como por exemplo o User, o Throttler, o Config, ele é todo colocado dentro desse App Module, porque ele é o Bootstrap, né? Ele é o main, assim, da nossa aplicação. Ele é quando tudo inicia, tá? E aí dentro dos serviços, por exemplo, eu posso colocar as fases, né? De que um serviço, por exemplo, pode acontecer. A fase de, por exemplo, quando o método ele é inicializado, ou quando todos os métodos são inicializados, ou quando todos os métodos são destruídos, quando a aplicação ela é destruída. Então, tudo isso a gente pode fazer dentro dos services, tá? Então, aqui no meu Prisma.service, que a gente tinha conectado anteriormente, a gente tinha criado uma classe chamada Prisma Service, que estende outra classe do Prisma, que essa classe ela faz a conexão com o banco de dados, e a gente implementa uma interface para que essa classe Prisma Service sirva de contrato com ela, né? Então, aqui, como eu implementei uma interface, obrigatoriamente eu vou ter que ter um módulo onInit, né? Porque é o que a interface ela pede aqui pra gente. Essa funçãozinha aqui, onModuleInit, ela é uma função do Nest.js de ciclo de vida, que ela vai falando assim, quando o módulo iniciar, eu quero que execute alguma coisa aqui dentro desse serviço, né? Então, o que isso aqui está dizendo pra gente é que quando a gente inicializar o serviço que está no Prisma Service, que, por exemplo, ele está no main, então aqui no main, na verdade não está no main, está lá no users, tá? Então quando o meu módulo de users ele foi inicializado, obviamente o meu serviço vai estar no meu array de providers, né? E aí, pelo ciclo de vida, este módulo aqui, esse módulo não, né? O banco de dados ele vai ser conectado porque essa classe implementa essa interface aqui. E essa interface diz, quando este módulo foi inicializado, eu quero executar isso daqui. Basicamente, quando o nosso módulo de Users Module foi inicializado, ele vai executar essa função Connect, que é basicamente conectar ao banco de dados, né? Então, sempre que o user está instanciado, ele já passou pelo ciclo de vida, a gente vai conectar no banco de dados automaticamente, tá? Tem algumas outras funções que a gente pode colocar aqui, mas eu preciso implementar as interfaces. Então, por exemplo, tem um cara chamado aqui, eu vou tirar o Copilot, chamado onModuleDestroy, tá? Se a gente ver aqui, é uma interface que define o método que é chamado depois que o Next destrói o módulo host, né? Então, se eu colocar este carinha aqui, e aí ele já vai dar erro, porque eu preciso implementar essa função, então assim que onModuleDestroy, aqui eu simplesmente vou fazer uma await this.disconnect, tá? Essa função, ela desconecta do banco de dados, tá? Então, se a gente dá um log aqui, console.log disconnect, e aqui eu vou dar um log como connect, log connect,
ele está fazendo isso daqui que eu não quero, eu vou colocar console.log. O que vai acontecer aqui? Eu vou salvar, vou entrar na nossa aplicação. O que aconteceu aqui, ó, ele veio aqui no Users Controller, Config Module, Users Module, e aí ele chamou o Connect automaticamente. Por quê? Porque o nosso módulo ele já foi inicializado, né? E aí automaticamente ele chamou essa função aqui que conecta no nosso banco de dados, tá? Tá, Felipe, mas por que ele não chamou o onModuleDestroy, tá? Pra gente conseguir usar o onModuleDestroy, a gente precisa habilitar alguma coisa lá no nosso app, tá? Então aqui no nosso app a gente precisa habilitar app.enable shutdown hooks, tá? Que ele vai habilitar os hooks quando a nossa aplicação ela der shutdown, tá? Então, quando eu salvar aqui e reinicializar, ele vai chamar o connect e depois ele vai lá, ó, e chama o disconnect, ou seja, a minha aplicação ela parou, né? Eu parei a minha aplicação e aí ele basicamente deu um disconnect lá no banco de dados, que é o que essa função vai fazer. Isso automaticamente, né? Por causa dos ciclos de vida, tá? A gente tem algumas outras coisas aqui também, outros ciclos de vida. Esses dois aqui eu considero os mais, assim, usados e importantes, tá? Mas a gente também pode ter um outro cara e eu preciso implementar outra interface, que é o deixa eu ver aqui se eu sei, Application Bootstrap ou Application Shutdown, tá? Eu vou colocar essa daqui primeiro, Application Shutdown, e essa Application Shutdown, ela vai receber um sinal, tá? O que esse sinal aqui, eu vou simplesmente dar um console.log e vou colocar aqui, ó, aplicação foi desligada por um sinal. Ou seja, o que é esse sinal? Geralmente é um comando que a gente roda na nossa aplicação, que eu vou colocar só o sinal, tá? Então, por exemplo, se eu der um yarn run start dev para inicializar a minha aplicação, o meu init ele vai ser chamado. Quando eu dar um Ctrl C para me parar, eu estou dando um sinal para o next de que alguma coisa tem que acontecer, tá? Então, por exemplo, eu estou dando um sinal de interrupção. Eu quero que pare o servidor, né? Então, eu estou dando um sinal de interrupção aqui para o next. E aí, quando eu der um Ctrl C na minha aplicação, olha o que vai aparecer aqui, ó. A aplicação foi desligada por um sinal. Esse sinal aqui é esse SIGINT aqui. Basicamente, ele está falando que foi um sinal de interrupção, tá ligado? Eu interrompi a minha aplicação e essa função onApplicationShutdown, ela foi chamada aqui também, tá? Teria outros, por exemplo, outros sinais que eu poderia passar. Por exemplo, se eu desse um kill na minha aplicação de maneira forçada, essa função aqui ela também seria chamada com um sinal diferente, né? Porque foi um sinal de outro processo, né? Quando você mata um processo, não é o usuário explicitamente que está mandando isso, né? Aqui o Ctrl+C, por exemplo, eu que estou mandando, eu sou o usuário que geralmente quando a gente dá um kill, outro processo, né? Simplesmente encerrou, né? Então quando eu dar um Ctrl+C eu estou interrompendo, mas eu não estou encerrando o processo de maneira forçada, tá? Mas de qualquer forma, este carinha aqui, ele vai ser chamado, tá? Essa função de onApplicationShutdown aqui também. Mas os mais comuns aqui é quando o módulo ele é inicializado e quando o módulo ele é destruído, né? Então a gente vai deixar aqui na nossa aplicação o onModuleDestroy para ele desconectar do banco de dados quando a gente parar a nossa aplicação, e o onInit quando um módulo for totalmente carregado, né? Quando todas as dependências aqui do user module ele for carregado aqui pra gente, tá? Teria algumas outras também, por exemplo, a gente colocou o onApplicationShutdown, o onModuleDestroy, o onModuleInit, tem também o before application shutdown, que é pra gente, antes do processo de encerramento da aplicação começar, a gente executa essa função que a gente não vai ver aqui. Os mais, assim, usados e legais e importantes, assim, para o nosso caso, é o onModuleInit e o onModuleDestroy aqui, tá? Vamos manter isso aqui só como documentação, porque como a gente não está utilizando nenhum hook de shutdown, né, que a gente viu aqui, que é disparada por um sinal via terminal, a gente simplesmente vai desligar isso aqui e esse aqui vai funcionar na moral, tá? Então, quando dá um yarn run start dev, eu acho que talvez eu precise
ligar os sinais sim. Então eu estava falando besteira, eu preciso ligar o shutdown de hook aqui para esse onModule destroy funcionar. Deixa eu só tirar este carinha aqui. Então este módulo vai ser inicializado, log, ou seja, banco iniciando, e aqui banco desconectando. Então vou dar yarn run start dev. Meu banco foi inicializado. Quando der um Ctrl C, o meu banco também foi desconectado, tá? Então esses dois métodos de ciclo de vida são os mais utilizados, são interessantes da gente colocar, mas também tem outros que a gente viu aí, por exemplo, quando algum sinal ocorre, a gente também pode colocar alguma coisa pra gente fazer, tá ligado? Então, esses foram os ciclos de vida que eu queria mostrar aqui na documentação do Nest, né? A gente viu o onModule init, a gente viu a questão de quando o Bootstrap starta, porque o app module foi startado, né? E aí, como o app module foi startado, todos os outros módulos vão estar dentro do app module, consequentemente, todos os outros módulos vão ser carregados. A gente viu a questão do onModule destroy ali, né? Que é quando a gente para aqui o nosso servidor e aí o banco de dados ele é fechado. A gente viu algumas outras coisas, por exemplo, um application shutdown, que era aquela questão dos sinais, né? Então, a gente voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar muito. A gente viu lá a questão dos sinais. Também tem esse daqui que a gente não vai falar, que é o Before Application Shutdown, que é aquele negócio de antes do processo de encerramento da aplicação começar, ele vai rodar isso daqui para cada módulo, beleza? Então, esse daqui é o ciclo de vida do Nest.js.